O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois, Senhor, para mim a alegria e refúgio. Podemos sentar. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 6. Se nós olharmos aí no nosso jornalzinho, nós vamos perceber: sexto domingo do tempo comum. Esse tempo comum compreende 34 domingos. Só que na próxima quarta-feira nós vamos fechar as janelas desse tempo comum e vamos abrir um outro tempo dentro desse tempo. É o tempo que nós chamamos de tempo da quaresma. Que o padre não vai usar a cor verde mais, será a cor roxa, sinal de penitência. Sinal que nós devemos olhar mais agora para dentro do nosso coração do que para o erro dos outros. E nesse final de semana, nós somos o último final de semana antes do tempo da quaresma, nós somos convidados, a partir das 3 leituras que nós lemos, a olhar para um Deus que é Pai, a olhar para um Deus que é puro amor, que é pura bondade, que é pura ternura, a olharmos para um Deus que deseja que todos façamos parte dessa grande família de filhos amados e queridos de Deus. Deus não deseja que ninguém fique fora dessa família. A primeira leitura que nós ouvimos, aí no nosso jornalzinho, livro do Levítico, o capítulo 13. O livro do Levítico trata basicamente de questões relacionadas ao culto, relacionadas ao momento em que o homem vai até o templo e ali presta culto a Deus. E o culto, quem era responsável pelo culto eram os sacerdotes. Sacerdotes, membros da tribo de Levi, por isso o livro do Levítico. Um levita, dentro do contexto bíblico, era aquela pessoa que estava estudando para trabalhar no templo como sacerdote. É o que hoje nós chamamos de seminaristas. Trabalhando, estudando para depois dedicar a vida ao templo, dedicar a vida a Deus. Portanto, o livro do Levítico é conhecido também como um livro cheio de discursos que Deus teria feito a Moisés lá no Monte Sinai, que segundo eles, Deus havia explicado para Moisés
como é que o povo devia fazer para sempre estar em comunhão com Deus. Só que na verdade não é bem isso. O livro do Levítico é um conjunto de leis, é um conjunto de preceitos, de ritos, de épocas bem diferentes, que foram reunidas ao longo de muitos séculos, e a grande maioria dessas leis diz respeito à vida social e à vida cultural do povo. O texto de hoje, que nós lemos na primeira leitura, é conhecido como o texto da lei da pureza, que mostra o que de fato é puro e o que de fato é impuro para o homem, e como o homem deve fazer para se tornar puro diante de Deus. Essa noção de pureza, meus irmãos, é mais parecida com um tabu, ou seja, com proibições, com censura, por medo, que supõe que o homem conduza a sua vida por regras bem definidas, que o proteja de algo que é desconhecido. Ou seja, tudo aquilo que é excepcional, tudo aquilo que é anormal, tudo aquilo que é misterioso, pode destruir a harmonia e o equilíbrio. E pode liberar no coração do homem forças incontroláveis que o homem depois não consegue dominar. É mais ou menos isso que tenta explicar. Então, certos tabus eram proibiam, por exemplo, o contato do homem com sangue. Se o homem tocasse em algo que estava sangrando, ele se tornava uma pessoa impura. É por isso que Maria, depois de dar à luz, ela vai para purificar-se no templo. Por quê? Porque durante o parto sai sangue da mulher. E o sangue tornava a pessoa impura. Tocar num cadáver, tocar numa pessoa morta, tornava a pessoa impura. E ela precisava se purificar oferecendo sacrifícios do templo. Quem era rico oferecia sacrifícios de bois, de ovelhas. Quem não era rico oferecia pombinha, rolinha. É o que dizia no evangelho da apresentação de Jesus. Comer determinados alimentos podia tornar o homem impuro. Então o contato com o impuro não tornava o homem pecador, tornava o homem impuro. E essa impureza, ela devia ser limpada o quanto antes, e aí só depois o homem voltava ao convívio com Deus, voltava a aproximar-se de Deus. Ou seja, enquanto o homem estivesse impuro, ele era proibido de entrar dentro do templo. Só para a gente entender bem, gente, vamos trazer isso para os dias de hoje. O homem que é impuro era proibido de entrar dentro da igreja. Vamos mudar um pouquinho essa lei da impureza. O homem que tem hoje, a pessoa que tem Covid, ela pode circular em qualquer lugar? Era mais ou menos assim. E aquelas pessoas, enquanto elas não estivessem totalmente puras, ela não voltava ao convívio social. E o caso mais grave de impureza era a lepra. Hoje, essa doença é conhecida como hanseníase. É o texto que nós lemos na primeira leitura de hoje, que nos apresenta uma legislação que definia a forma correta de tratar um leproso. Olha só, meus irmãos, como a partir de uma imagem deturpada de Deus, os homens são capazes de inventar mecanismos que discriminam, mecanismos que colocam os outros para fora do convívio social. Isso é muito perigoso. Quando eu não sou capaz de enxergar Deus como um Pai misericordioso, como um Pai que quer sempre estar do meu lado, como um Pai que nos desconcerta com o seu amor, quando eu chego diante dele todo sujo pelo pecado, todo manchado pelas coisas do mundo, esse Pai não está sentado lá para me julgar.
Ele está sempre com os braços abertos, esperando o momento em que eu me decida por Ele. Olha só o exemplo do filho pródigo. Aquele menino que pegou tudo o que tinha, foi embora, gastou tudo de um jeito desordenado. E ainda quando saía de casa disse, nas entrelinhas do discurso, ele disse para o pai: para mim o senhor já morreu, dá-me a parte dessa herança. E herança a gente só recebe quando alguém morre. E o pai foi capaz de dividir tudo. Mas, no momento em que aquele menino estava indo embora, o pai já preparava a sua volta. Meus irmãos, Deus sabe as nossas angústias, Deus sabe aquilo que está lá no nosso coração, nos aquietando. As decisões que eu quero tomar na vida, sem antes uma intimidade com Ele, sem antes confiar mais nele. Mas Deus sabe que depois de gastar tudo pelo mundo, Deus sabe que nós vamos voltar. Por isso é um pai misericordioso. Por isso é um pai que está sempre de braços abertos, lá na varanda da casa, esperando o filho voltar. Esse é o rosto do Deus que nós acreditamos. E a lepra, no tempo de Jesus, fazia com que o homem não pudesse mais se aproximar desse Deus. Uma imagem deturpada de Deus. Até porque o judeu vê a bênção na nossa vida como um presente de Deus. E a doença como se fosse um castigo de Deus. Que pai é esse, meus irmãos, que nos cria para depois castigar? E essa imagem ela é quebrada por Jesus quando nos apresenta Deus como sendo esse homem bom, esse homem que está sempre disposto a recomeçar. Portanto, devido à gravidade da doença, devido à gravidade da lepra, o homem era um maldito por Deus. Era indigno de entrar dentro de uma comunidade, era indigno de pertencer a uma comunidade. Meus irmãos, essa primeira leitura que nós lemos, livro do Levítico, nos convida a repensar nas nossas atitudes, no nosso comportamento diante dos nossos irmãos. Não é possível que preconceitos, não é possível que a nossa preocupação com o legalismo, a nossa obsessão pelo politicamente correto, criem exclusões dentro da comunidade. Não pode acontecer no nosso meio que em nome de Deus, ou em nome da verdadeira doutrina, nós afastemos irmãos da presença de Deus. Isso é inadmissível dentro do catolicismo. A nossa função e a nossa missão é acolher, é fazer aquilo que Jesus fez ao longo de toda a sua vida. Jesus sempre procurava aqueles que mais precisavam de mudança de vida. Até quando Jesus foi montar o seu time de 12, aonde é que ele foi buscar? Ele foi buscar entre as pessoas simples. Quantos doutores da lei existiam no tempo de Jesus? Quantas pessoas entendidas na palavra de Deus existiam no tempo de Jesus? E Jesus não chamou nenhum deles. Chamou simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que eram mal vistas pela comunidade. A nossa segunda leitura, ela é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 10. Essa segunda leitura nós lemos ao longo de toda essa semana já. É a conclusão do ensinamento de São Paulo sobre qual atitude se deve tomar diante da questão de comer ou não determinados alimentos. Ao longo dessa semana nós vimos Jesus dizendo: o que contamina o homem, o que deixa o homem impuro, não é aquilo que o homem come, mas é aquilo que sai na boca do homem. É aquilo que está lá dentro do coração do homem. E aí Jesus dizia: imoralidades, roubos, assassinos. E aí a gente completava: corrupção, fofoca. Tudo isso deixa o homem impuro, não é aquilo que ele come. E Jesus até falava uma coisa desagradável ali. Aquilo que o homem come vai para o estômago, depois vai para a privada. O próprio Jesus dizia: vai para a fossa. Ou seja, aquilo que nós gestamos no nosso coração pode nos garantir o inferno na nossa vida.
Por isso, de vez em quando, a igreja abre essas janelas para a gente pensar na nossa vida. Quaresma é esse tempo que eu olho para o meu coração. Como é que está o meu coração? O que é que eu guardei ali dentro que não serve para nada, senão para me afastar de Deus? Depois, São Paulo termina dizendo: nós precisamos olhar, já que eu não consigo ser totalmente de Deus, então sede meus imitadores, diz São Paulo, da mesma forma que eu sou imitador de Cristo. Paulo não tinha dúvidas que o exemplo de Cristo é a sua fonte inspiradora. É em Cristo que Paulo se inspirava para anunciar o Evangelho. E por fim, nós olhamos o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, o capítulo 1. Jesus continua anunciando o reino de Deus. E na cena desse domingo está lá de novo um leproso. E nós sabemos qual era a situação do leproso no tempo de Jesus. Aliás, no tempo do Levítico, mais de 500 anos antes de Cristo, o leproso já era colocado para fora da sociedade. E passado por Jesus, veio até São Francisco de Assis. São Francisco viveu no ano 800 depois de Cristo. E o que é que São Francisco fez quando viu o leproso pela primeira vez? Ele vai até o leproso e dá um beijo no leproso. Portanto, o leproso era, na época de Jesus, ele precisava ficar gritando que ele era impuro, para ninguém chegar perto dele. Na época de São Francisco, era pior ainda, ele ficava com um sino pendurado no pescoço. E por onde ele passava, aquele sino ia batendo e todo mundo percebia: ali vem o leproso, ali vem o impuro, então vamos nos esconder, senão nós vamos ficar também. E aí esse leproso vai até Jesus. Certamente para esse leproso ainda havia um fiozinho de esperança em Jesus. E o desejo de sair daquela situação o faz vencer o medo, o faz ir contra a lei que excluía. E diz o Evangelho que ele chega até Jesus, nem sequer respeita o limite de distância, nem sequer grita que ele é um impuro, pois ele estava decidido naquela noite a mudar a sua situação. Se fez humilde, se fez insistente. Versículo 40 do nosso Evangelho, olhemos lá. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Portanto, o encontro com Jesus é a única oportunidade de libertação daquele homem. Não tinha mais jeito. E ele confia no poder de Jesus. Ele sabe que só Jesus pode ajudá-lo. Meus irmãos, qual foi a reação de Jesus quando o leproso chegou perto dele? Sai de perto de mim, precisa manter o distanciamento. Coloque a máscara. Não. O que é que Jesus disse? Jesus reage fora dos padrões da sua época. Ao invés de afastar aquele homem, ao invés de acusá-lo de estar agindo contra a lei, diz o Evangelho que Jesus olha para ele cheio de compaixão, estende a mão e toca naquele homem. Ao tocar no leproso, quem estava agindo contra a lei agora é Jesus. Com isso, Jesus mostra que uma lei pode marginalizar, que uma lei pode excluir. Uma lei que não expressa a vontade de Deus pode colocar para fora pessoas que cultivavam uma amizade íntima com Jesus. De manhã eu dizia, tem muitos irmãos que estão preocupados porque é que as igrejas evangélicas estão cada vez mais cheias e a católica esvaziando. Como se fosse uma pergunta que não tivesse resposta. A resposta está dentro de cada um de nós. Quantas vezes eu não dei testemunho do Cristo que eu acredito? Quantas vezes eu vim bonito na missa, participei de tudo, mas no dia a dia eu continuo com as mesmas falcatruas.
No dia a dia, eu continuo fazendo tudo aquilo que faz parte do homem velho. Portanto, as igrejas estão esvaziando, não é porque nós esvaziamos o conteúdo da fé, é porque nós esvaziamos o nosso testemunho. Nós não testemunhamos mais Jesus? Quantos de nós têm vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Ao passo que os nossos irmãos evangélicos, debaixo de chuva, eles saem distribuindo papelzinho, mesmo que não seja uma fé verdadeira, mesmo que não seja uma religião verdadeira, mas eles estão lá firmes, porque eles acreditam naquilo. O texto diz que o leproso vem até Jesus. Certamente, para esse leproso, havia esperança em Jesus. E o desejo de sair daquela situação o faz vencer o medo, o faz ir contra a lei que excluía. E ele chega até Jesus, nem sequer respeita o limite de distância, pois ele está decidido a mudar aquela situação. Ele se faz de humilde, ele se faz de insistente. Versículo 40 da nossa primeira leitura, do nosso evangelho, que nós podemos olhar juntos lá. Versículo 40. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. O encontro com Jesus é a sua única opção de libertação. É a oportunidade que ele tinha para se libertar daquela doença. E ele confia no poder de Jesus. Ele sabe que só Jesus pode ajudá-lo. Ah, mas olha que bonito. Qual é a reação de Jesus? Jesus diz: afasta esse homem de mim. Esse homem está com Covid, leva ele para bem longe. Não, Jesus não faz isso. Jesus reage fora dos padrões da sua época, e ao invés de afastar-se, ao invés de acusá-lo de impuro, ao invés de acusar de estar agindo contra a lei, Jesus olha para aquele homem cheio de compaixão. Jesus estende a mão, Jesus toca naquele homem. Versículo 41, podemos olhar juntos no nosso evangelho. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Ao tocar naquele leproso, quem estava agindo contra a lei agora era Jesus. Com isso, Jesus mostra que uma lei ela pode marginalizar, que uma lei ela pode excluir, e essa lei não expressa a vontade de Deus. Ninguém de nós pode ir tão baixo que não mereça a atenção e a aproximação de Jesus. Nosso pecado não pode ser tão grande que Jesus não possa olhar para nós e tocar em nós. Nós não podemos descer tão baixo que Jesus não consiga nos alcançar. Não existe pecado humano tão grande que não chegue perto da grande misericórdia de Deus. Por isso, nessa Eucaristia, nós podemos fazer uma pergunta para Deus: Senhor, pode tocar em mim, pode tocar nas minhas feridas, pode tocar nas minhas dores, pode tocar na minha depressão, pode tocar nas minhas murmurações, pode tocar, Senhor, porque eu sei que quando o Senhor toca, o milagre acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.